exemplo, que a Forluz seleciona bem os fundos de crédito privado. Para você ter uma ideia, os nossos fundos praticamente não foram impactados por esses eventos de crédito. O nosso processo é bem robusto, então a gente vai olhar desde fatores quantitativos, mas não só quantitativos, mas qualitativos, né? A gente quer saber qual que é a cabeça do gestor, se ele é mais agressivo, se ele é mais conservador. Enfim, é uma série de coisas que vão entrar na análise. Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação, que apoia o participante na construção de um futuro seguro. Olá, seja muito bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação que apoia você na construção de um futuro seguro. Meu nome é Thiago Guimarães. No episódio de hoje nós vamos falar sobre crédito privado, uma classe de ativo muito importante para a nossa carteira. Nós vamos detalhar como esse tipo de investimento funciona na prática e como ele ajuda a diversificar e impulsionar o crescimento do seu patrimônio. Para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui dois analistas de investimento da Forluz, Davidson Loyola e Matheus Bahia. Sejam muito bem-vindos ao Prevcast Forluz. Prazer estar aqui, Thiago. Obrigado. Obrigado pelo convite, Thiago. Prazer. Bom, vamos começar então com o Matheus. Matheus, quando a gente fala, sobre crédito privado, do que exatamente a gente está falando? Crédito privado, de maneira bem simples, é quando a empresa vai no mercado buscar recursos e aí ela consegue emitir alguns títulos de dívida, alguns títulos de crédito que alguns investidores eles podem comprar ali. Para a empresa é muito melhor ir buscar esse recurso no mercado financeiro do que procurar um banco. Normalmente os bancos eles têm taxas mais caras, né? Quando ela vai buscar esse recurso junto a um banco, é uma dívida mais cara para ela. E aí quando ela vai no mercado, ela consegue esse ponto de equilíbrio, onde ela consegue uma dívida que é mais barata para ela e ao mesmo tempo os investidores conseguem um investimento que é com uma remuneração, uma taxa boa também. Uhum. A gente poderia dizer que é como se o investidor estivesse emprestando dinheiro para uma empresa? Sim, eu acho que é uma analogia excelente, né, de maneira bem didática. É exatamente isso, né, as empresas buscam esses recursos, para financiar suas atividades, suas operações, algumas vezes para fortalecer seu caixa, né, dependendo, o caixa dela tá mais vazio. E tem até algumas vezes que ela quer trocar uma dívida cara que ela tem, talvez até com o banco, por uma dívida mais barata ali, então ela vai no mercado, pega essa dívida mais barata e aí ela consegue liquidar a dívida mais cara, ficando, financeiramente mais saudável ali. Certo, e por que esse nome, né? Por que crédito privado? Crédito privado, basicamente, é porque, as empresas que emitem esses títulos de dívida são empresas privadas, como, por exemplo, a Vale, a Uzi Minas também. E até dando um passo atrás ali para explicar, eu gosto de falar que o mundo da renda fixa é todo um empresta-empresta. Quando a gente empresta dinheiro para o governo pagar a gente com juros no futuro, são os títulos pu públicos. Quem tem acompanhado aí, as lives da Forluz, as apresentações de resultado da Forluz sabe que a Forluz tem muito título público na carteira dela, né, são as NTNBs. Quando a gente empresta dinheiro para o banco te pagar, com juros, a gente fala que são as emissões bancárias. Muita gente conhece também, são os CDBs, LCIs, LCAs. E aí quando a gente empresta dinheiro para uma empresa, para essa empresa pagar a gente, com juros, é o crédito privado, né, são as debêntures, os CRIs, os CRAs também. E é importante a gente entender que normalmente esse crédito privado ele tem um pouco mais de risco do que as emissões bancárias e os títulos públicos também. Então ele tem que ter uma remuneração maior, né? Ele tem que ter uma taxinha um pouco maior para compensar os investidores estarem comprando Então, esses quando a títulos. gente corre mais risco, automaticamente a gente recebe, a rentabilidade também é maior, né? Sim, é basicamente, né, é algo bem comum no mercado financeiro, né, quando a remuneração é um pouquinho maior, normalmente está envolvido um risco um pouquinho maior também. Uhum. E falando de rentabilidade, como que fica o retorno do investidor, né, nesse tipo de ativo?
Eu acho que a gente pode dividir basicamente ali o crédito privado, o retorno do investidor, em 3 tipos, tá. O primeiro tipo de título é o título pós-fixado, é o título atrelado ao CDI, né, a taxa de juros, né, onde o retorno do investidor vai estar atrelado ao CDI mesmo. Então, normalmente, esse título ele paga CDI mais 1% ao ano, CDI mais 2% ao ano ali. Um outro tipo de título é o título atrelado ao IPCA, à inflação, né. E aí, quando o investidor investe nesse título, ele tem a inflação mais uma taxa fechada no ano ali. E a gente também tem os títulos pré-fixados, que aí é uma taxa e pronto. Por exemplo, 15% ao ano, 12% ao ano, é uma taxa certinha ali, ela não depende de taxa de juros ou do IPCA. E aí falar de remuneração obviamente é muito importante, mas quando a gente fala em crédito privado, a gente tem que tomar muito cuidado, que o maior risco do crédito privado é a empresa parar de honrar suas dívidas ali. Então, se a empresa não conseguir por algum momento pagar suas dívidas, né, você tem um título de crédito privado de uma empresa que ela quebrou, né, então você acaba tendo dificuldade de receber aquele dinheiro de volta. Então, quando a gente fala em investimentos, o foco é na remuneração do investimento, de quanto que ele vai render. No caso do crédito privado, tem esse cuidado especial, porque tem esse risco de calote mesmo, né, da empresa não conseguir honrar suas dívidas ali. Uhum. Então é uma classe de ativo que oferece, né, essa possibilidade de retorno, mas também exige, imagino que exige muita análise, né, para fazer essa contratação. Sim, exatamente, né, não adianta só olhar quanto que o título está rendendo ali, quanto o título vai render, né. É bom você analisar bem profundamente a empresa, como é que está o fluxo de caixa dela, como que está a saúde financeira dela. Dependendo, até é uma empresa boa, mas o setor dela está passando por algum problema, por alguma coisa do cenário macroeconômico mesmo. Então são várias coisas que a gente tem que acompanhar para estar evitando investir num título ruim, num título que pode causar algum problema ali. Certo, vou direcionar a próxima pergunta agora para o Davidson. Davidson, quando a gente olha para a realidade da Forluz, como que a gente investe no crédito privado? Olha, Thiago, a gente não vai ver a Forluz, ela adquirindo uma debênture específica, uma letra financeira específica, né. Na verdade, a gente, prefere delegar essa tarefa para gestores, então a gente, seleciona fundos de investimento especializados no mercado de crédito, e a gente investe nesses mesmos ativos que eu citei por meio desses fundos de investimento. Certo, e por que a Forluz, optou por essa estrutura de investimento, né, investimento nos fundos? Bom, os fundos oferecem algumas vantagens para a gente. Então, em primeiro lugar, né, a gente consegue acessar, equipes muito grandes que se dedicam quase com exclusividade para o mercado de crédito. Eles têm experiência, têm know-how, então a gente, dessa forma consegue, e aqui entra o segundo ponto de vantagem, né, a gente consegue diversificar nossa carteira de investimentos. Então a gente consegue acessar inúmeros emissores, inúmeras empresas, de diferentes, segmentos de atividade também. Então isso dá para gente mais eficiência em termos de alocação. Certo, traz uma certa robustez, né, para esse processo. Exato. Eu imagino que a escolha desses fundos não é algo simples, né? Como que funciona aí, como que esse processo é feito aí no dia a dia? É, pelo contrário, não é nada simples. O nosso processo é bem robusto, então a gente vai olhar desde fatores quantitativos, mas não só quantitativos, mas qualitativos, né. A gente quer saber qual que é a cabeça do gestor, se ele é mais agressivo, se ele é mais conservador, enfim, é uma série de coisas que vão entrar na análise, e a ideia é que a gente faça uma avaliação independente de outra avaliação que a nossa equipe de risco e compliance também faça. Então, no final das contas, a gente tem a análise da equipe de investimentos, a do risco, e levamos tudo isso para comitê de investimentos, onde vai ser aprovado ou reprovado, né. Então, repetindo a sua pergunta, sim, o processo, ele é complexo, não é simples, ele é bem robusto, a gente tenta, abranger uma série de fatores ao mesmo tempo. Ou seja, é um processo bastante estruturado, né, não é só a gente olhar o retorno passado. Exatamente, o retorno passado, ele faz parte da avaliação, claro, mas não é o mais importante se a gente pega os fatores de forma isolada, né. O nosso objetivo é ver se de forma geral, de forma,
a consistência do gestor diante de todos os fatores que a gente analisa, né? Os fatores qualitativos e os quantitativos que a gente acabou de citar aqui. Bom, Davidson, depois de todo esse processo, né, depois que a gente faz a seleção desse fundo na carteira de investimento da Forluz, como que é feito a partir daí o acompanhamento, né, dessa alocação? Olha, a gente é bem diligente no processo de avaliação dos fundos, então a gente entende que não é só escolher, o processo de escolha é robusto, mas o processo de acompanhamento é tão importante quanto o processo de escolha. Ah, e aí a gente tem uma série de monitoramentos que a gente faz, esses gestores, a gente recebe relatórios personalizados, a gente produz relatórios, a gente faz reuniões periódicas com esses gestores. Então é um processo contínuo que se estende no tempo, então não basta apenas a gente alocar no fundo, né? A gente tem que estar ali no dia a dia acompanhando para ver se ele está cumprindo aquilo que foi definido no processo de seleção. Então, um processo que não é só a gente fazer a alocação, ele perdura enquanto a gente estiver investindo naquele fundo. Exatamente. Bacana. Bom, voltar à próxima pergunta agora para o Matheus. Matheus, a gente teve aí nos últimos anos alguns eventos relevantes, né, de crédito, alguns com impactos bastante relevantes, né, para os investidores. Um dos casos mais famosos aí foi o Banco Master. Como que a Forluz atravessou esse período? Eu acho que foi um período que ele, reforçou muito a importância de um processo seletivo bem criterioso, né, e desse acompanhamento de perto, desse mercado de crédito privado. Acho que o Davidson explicou super bem ali, e eu acho que reforçou também como que, a Forluz seleciona bem os fundos, de crédito privado. Pra você ter uma ideia, os nossos fundos praticamente não foram impactados por esses eventos de crédito. Foram vários, né, em 2025, ainda em 2026. E falando mais especificamente de Banco Master, a Florence não tinha nenhum centavo em Banco Master, nenhum dos fundos, nem na carteira, né. E é interessante porque o Banco Master realmente é um ativo que ele nunca entraria nas nossas carteiras ali, porque ele não tem os pré-requisitos que a gente exige, né, para um crédito, né, para um título de crédito privado tá entrando ali. Então eu acho que foi um período que reforçou que realmente estamos no caminho, correto ali. Então não foi uma questão de sorte. Não, não. Eu acho que falando de crédito privado, a palavra sorte realmente não entra ali, é muita diligência, é muito a a acompanhamento, né. A gente tem que fazer todo, esse processo bem criterioso, e eu acho que até em outros mercados, né, em outros tipos de investimento, um pouquinho de sorte vai ajudar, mas Uhum. no caso do crédito privado, com certeza a sorte não é um fator que a gente pode levar em consideração ali. É muito processo, uma governança forte mesmo, uma diligência grande ali. Matheus, e como que esse processo, né, que você está mencionando, como que essa diligência pode ser conferida na prática? Eu acho que a gente consegue perceber no resultado da estratégia de crédito privado nos últimos 2, 3 anos, principalmente, né. Eu acho que 2025 foi uma estratégia que rendeu super bem. 2026 nossos fundos têm tido uma rentabilidade muito boa, acima das metas também. Então eu acho que, isso deixa claro como que a Folha está fazendo um bom trabalho ali. E é importante entender que o nosso foco é muito em diminuir o risco da carteira, né. O crédito privado, ele é muito focado nisso, né, da gente buscar os ativos mais seguros que tem no mercado, como o Davidson falou, com muita diversificação, muita diligência, mas ativos bons com risco bem baixo também. Bom, a gente poderia dizer, Matheus, que esses episódios serviram como uma espécie de teste para a carteira da Forluz, né, uma prova, e a gente poderia dizer também que a gente foi aprovado, né, com uma boa nota nessa prova? Sim, eu acredito que sim, eu diria que a nota foi próxima de 10 ali, o desempenho da carteira foi muito bom, né, e é um ponto realmente muito importante, ao contrário do mundo das ações, onde você quer a ação que mais vai render naquele período ali,
No mundo do crédito privado, na verdade, você quer desviar dos ativos ruins ali, né. No longo prazo, se você consegue desviar de ativos ruins, se você não tem um banco master na sua carteira que, machucaria muito ali, né, traria uma rentabilidade ruim. Então, se você consegue desviar de todos esses eventos, de crédito, no longo prazo essa carteira performa muito bem, né. Então, o foco nosso realmente é de buscar ativos bem seguros e tá sempre desviando desses problemas que vira e mexe e surgem no mercado de crédito privado. Bom, Davidson, para a gente finalizar, a gente está encerrando aqui. Fala para a gente qual que é o papel do crédito privado dentro da carteira da Forluz. Ô, Thiago, o crédito, ele é uma importante ferramenta que a gente tem, de diversificação, então ele é um fator adicional de risco e retorno. Ele se compõe bem com outros ativos que a gente tem na carteira, em outras classes de ativo. E ele faz parte quando a gente pensa numa carteira, bem estruturada, que pensa em retornos consistentes no longo prazo e um retorno, com um nível de risco equilibrado. Então, ele faz parte aí da forma como a gente entende que, ah, é um investimento bem construído, né, a gente entende que o crédito tem que fazer parte dessa carteira. E quando a gente pensa na exposição, o valor que é investido nesse ativo, ele pode variar com o tempo? O valor pode e ele deve variar, né, tudo vai depender do cenário, então o crédito privado, ele é afetado por inúmeros fatores, a gente tem um cenário macro, que afeta as companhias, a capacidade de pagamento delas, né. A gente tem o prêmio de risco que os ativos de crédito pagam, então tudo isso, é importante para a gente pensar na alocação de crédito. Então em certos momentos a gente vai ter mais, em certos momentos a gente vai ter menos, mas a mensagem que a gente quer passar é que o crédito, ele é fundamental quando a gente pensa, em uma carteira bem balanceada, com risco controlado, e com uma boa diversificação que gere valor no longo prazo para o participante. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Hoje você viu como o crédito privado funciona na prática e como a Forluz investe nessa classe de ativo por meio de fundos extremamente rigorosos. Você viu também a importância de um processo de análise robusto, de um acompanhamento diligente e o papel estratégico do crédito privado para diversificação, né, e crescimento do seu patrimônio. Davidson, Matheus, muito obrigado pela presença, por ter topado conversar com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago, valeu. Bom, agradecemos também a sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deixe o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando a Forluz nas redes sociais. Até a próxima.